E em estúdio, para analisar os temas do dia, está como sempre às segundas-feiras, Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV. Salvador, muito bom dia. Bom dia. Parece que esta nova solução, esta espécie de plano Marshall europeu, o segundo desde do final da Segunda Guerra Mundial, poderá ser finalmente a solução que há muito se procura para esta crise económica e financeira. Bom, são realmente, em resposta às medidas de austeridade, serão sempre necessárias medidas de apoio ao crescimento. Agora, se estas serão as medidas necessárias, eu duvido muito que o sejam, uma vez que é capital que, essencialmente, são os burocratas ou os políticos de Bruxelas que decidem onde vão ser alocado esse capital, em vez de ser o mercado realmente a decidir onde é que esse capital deverá fluir para a criação de novos empregos, de novos mercados, etc. Enquanto aqui estamos a ver que realmente o capital vai ser, sobretudo, a fluir para setores como infraestruturas ou como, sobretudo, também energias renováveis. E numa altura que as energias renováveis até se poderão questionar qual o seu papel a nível do custo e a sua eficiência a nível do custo face ao output energético que essas mesmas energias têm. Aliás, vê-se como tem sido o tema em Portugal com o aumento do custo energético, muito derivado de termos passado para uma grande parte da nossa produção elétrica para as energias renováveis. E há que então fazer isso em conta se realmente fará sentido alocar a maior parte do capital nesse setor. Uma das questões que tem sido levantada desde que esta notícia foi avançada no fim de semana pelo El País é o montante. Estamos a falar de investimentos ou da captação para investimentos num total de 200 mil milhões de euros. Parece que é um valor curto para fomentar uma economia europeia, eu diria, devastada nesta altura. Parece-me um tanto curto, ainda que eu seja mais da opinião que deve ser realmente o mercado encontrar esse capital e através da iniciativa privada que deverão ser criados estes novos mercados. E estamos aqui um pouco através da fomentação de certa forma, acaba por ser obras públicas, ainda que haja um paralelismo a que a Comissão Europeia tenta angariar também investidores privados. Nestes 200 mil milhões também é necessário capital para isso. Veremos numa altura em que a crise, em que há escassez de liquidez. Em que existe uma escassez de liquidez enorme entre os vários países e também não só a nível público, mas também a nível privado. O que é preciso, sobretudo, é realmente medidas também facilitar o crescimento também através do levantamento de medidas restritivas que possam existir, sobretudo a burocracia existente não só em Portugal, mas nos restantes países, onde para a criação de qualquer empresa é realmente existem muitos obstáculos à sua criação e também a entrada de novos mercados, pelo que talvez medidas nesse aspecto tenham ser mais benéficas se assim fossem lançadas. Perante este cenário, e agora com um outro que de resto já era mais ou menos esperado, a Espanha encontra-se em recessão técnica neste primeiro trimestre de 2012, a situação agudiza-se um pouco mais porque estamos aqui com riscos mais acentuados sobre uma economia que é muito maior do que a Grécia, a Irlanda ou até Portugal. É melhor do que as três em conjunto, até. Exatamente. Portanto, daí para ver a gravidade da situação. Mas Espanha, a recessão já era um dado adquirido. Continua o desempenho, sobretudo o desempenho do mercado imobiliário espanhol, que continua a ter uma grande influência na economia. O déficit e também a justificação para o corte de rating que houve agora a S&P vai ser com certeza seguida pelas restantes agências de rating. É uma questão de tempo e agora depara-se também com mais dificuldades. Assim que houver um corte de rating por parte de todas as agências, vai haver, portanto, um aumento da margem no Banco Central Europeu,
em 5%, o que irá causar a que haja, portanto, pedidos por parte de financiamento do Banco Central Europeu na maior parte dos bancos, bancos esses que estão mais expostos à Espanha e bancos esses que são os que necessitam de mais capital, portanto, os que estão com a corda mais na garganta e que vão ser obrigados a entregar mais capital como colateral, fruto desta nova imposição, uma vez que assim que baixa, que o nível de rating de um país baixa de certo nível, apesar de o Banco Central Europeu não aplicar ainda as regras que restringiam a aceitação como colateral de alguma dívida soberana, mas Espanha, mesmo assim, continua a ter algumas regras, como os aumentos das margens de colateral. Neste caso, será aí, portanto, também uma aplicação dessa mesma regra que irá também causar bastantes dores de cabeça à Espanha. Tem sentido uma maior aversão ao risco face à dívida espanhola no mercado secundário nas últimas semanas? Parece que com estes dados macro bastante negativos, a economia em recessão, o desemprego em máximos de 24%, são quase 6 milhões de espanhóis desempregados, um plano de austeridade que muitos dizem é ambicioso demais. Parece que de alguma forma podemos assistir a Espanha, uma Espanha, a pedir ajuda externa. Sim, é possível que sim. Sobretudo à medida que os efeitos da austeridade em conjunto com a deterioração do mercado de trabalho, que é 24,7%, se não me engano, no agregado, e no mercado jovem é de quase 50%. Portanto, em cada 2 jovens espanhóis estão no desemprego. Isto comatado também com o mercado imobiliário, e não podemos colocar o mercado imobiliário de parte, uma vez que é uma grande componente da própria economia espanhola. E que tem afetado fortemente a banca. Exatamente. E continuará com certeza a afetar à medida que o preço e o valor do mercado imobiliário se vá deteriorando. É expectável que ainda venha a desvalorizar cerca de 30% nos próximos 2 anos. Geralmente o mercado imobiliário não cai mais que 15% ao ano, uma vez que é um mercado um tanto ou quanto inelástico. E, portanto, nos próximos 2 anos vai haver aqui muitas dificuldades por parte da economia espanhola, e até porque também temos também, no caso dos bancos, maiores medidas de capital que é preciso colmatar, e também vemos na percentagem de ativos que são financiados pelo Banco Central Europeu e que mostram uma grande dependência dos bancos por parte do Banco Central Europeu, e que quando mais de 10% dos seus ativos são financiados pelo Banco Central, geralmente é identificado como o ponto de não retorno para o mercado em ver esse banco como um banco em dificuldades. Vemos que na economia espanhola, os bancos espanhóis como um todo já ultrapassaram os 11%. Portanto, pode haver aqui ainda mais aversão por parte dos investidores a esses mesmos bancos. E só agora aqui uma parte também, os dois bancos que têm maior dependência do Banco Central Europeu é nomeadamente o Santander e, em segundo lugar, logo, o BCP. Portanto, as causas que vemos no mercado também português têm razão de ser a nível da performance da banca portuguesa também. Se olharmos para os números que são, ou para as estimativas que são avançadas em relação precisamente ao setor financeiro espanhol, a The Economist prevê que sejam necessários, ao nível dos reforços de capital, entre 60 a 80 mil milhões de euros, sendo que o Banco de Espanha diz que só ao nível de ativos problemáticos, muitos deles relacionados com o setor imobiliário, como falaste, podem ascender aos 184 mil milhões de euros. É muito dinheiro que a banca vai ter que ou provisionar ou reforçar capital, vai ter que arranjar dinheiro de alguma forma. Exatamente. E isto depois é como um feedback loop, ou um ciclo vicioso que acaba por se repetir até realmente a pressão vendedora, neste caso o mercado imobiliário, acaba por se esgotar. Mas parece-me que isso ainda está bastante longe de acontecer. Até porque a maior parte daquilo que é característico um pouco dos países mais latinos, a detenção, a posse de habitação é muito elevada em Espanha. É, aliás, o país com a percentagem mais elevada
de posse de habitação, cerca de 90%, e Portugal muito logo atrás também. E, portanto, isto geralmente é feito através de hipotecas, que acaba por causar, à medida que as austeridades se vai portanto, alongando, acaba por deteriorar os pagamentos, crédito mal parado, falhas nos pagamentos de hipotecas e depois, obviamente, os bancos, quando executam estas mesmas hipotecas, acabam por deter a casa e depois o mercado imobiliário fica, obviamente, saturado com a larga oferta que existe por parte dos bancos, porque os bancos não estão interessados em possuir imobiliário, querem é realmente desfazer-se deles para realmente angariar o capital necessário. E neste momento o mercado está muito sobrelotado a nível da oferta, e os bancos espanhóis terão com certeza que ainda ter cada vez mais requerimentos de capital, e à medida que o mercado vai desvalorizando, os requerimentos vão aumentando, com necessidades cada vez maiores e o valor dos ativos cada vez mais reduzidos. Portanto, há aqui um efeito paradoxal que cada vez que se tenta encontrar uma solução, ela pior fica. Pode-se partir do princípio de que este agravamento da situação em Espanha, e se a tendência se mantiver, coloca em risco o trabalho de outros países já auxiliados, nomeadamente Grécia, Irlanda e por uma questão mais próxima a Portugal? Fará, com certeza, uma vez que depois o contágio e o alastramento da própria aversão ao risco dos investidores irá ser muito mais elevado. No entanto, não me parece que o trabalho seja posto em causa. Portugal, enquanto não conseguir realmente arranjar as medidas necessárias, sobretudo a nível do crescimento e também a nível da despesa, continua bastante. Ainda que haja bastantes medidas a fazer face à despesa, vemos que entramos numa certa espiral. Lá está o feedback loop que existe e que torna muito árduo o trabalho por parte do Executivo, mas causará, à medida que também os mercados vão ficando mais voltados e mais tumultuosos com uma possível resgate por parte de Espanha, ou até mesmo uma reestruturação de capital mais à frente para Portugal. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV.